No episódio anterior, o universo ferroviário desafiou seus próprios limites, atravessando Santa Catarina pela Ferrovia do Contestado. As obras do traçado que ligaria o Sudeste às regiões sul do Brasil e os países platinos iniciam por Santa Maria, em 1890. Na etapa norte, as obras começam em 1897, em Itararé, São Paulo, chegando às margens do Rio Iguaçu, no Paraná, em 1905. Anos depois, em 1908, o empreendedor norte-americano Percival Farquhar assume a concessão. A falta de pagamento leva o grupo de Zeca Vacariano à execução do primeiro assalto ao trem pagador em 1909, em Pinheiro Preto, em Santa Catarina. Com a ferrovia em pleno funcionamento, são iniciadas as demarcações de terras e a colonização de áreas marginais aos trilhos, que correspondiam a cerca de 6.700 quilômetros de área, negociada entre 1910 e 1914, com colonizadores europeus de diversas origens, vindos das colônias velhas gaúchas. Enquanto isso, em novembro de 1911, na região de Três Barras, no então interior do Paraná, território que mais tarde passaria a pertencer a Canoinhas, sob domínio catarinense, tem início as operações extrativistas da mega madeireira do Sindicato Farquhar. O colossal empreendimento passa a ocupar uma área de cerca de 60 hectares, que funcionava como uma cidade, em meio ao sertão contestado, com centenas de casas e quase 2.000 operários em atividade no auge da produção. A ocupação desenfreada das terras pertencentes ao povo nativo da região suscita uma revolta armada, iniciada em 1912, que entraria para a história como a Guerra do Contestado, que só acabaria em agosto de 1916. O conflito, marcado pelo massacre a camponeses, comandado pelo Exército do Paraná, teria relação com a riqueza florestal, baseada em madeira e erva mate. Entre as principais características do nebuloso período sangrento, onde milhares de adultos e crianças foram brutalmente assassinados, destaca-se o messianismo, a concentração de terras e a exploração da região por empresas estrangeiras. A guerra só teve fim com a captura dos últimos sertanejos e a execução de líderes caboclos. O conflito do Contestado foi realmente um evento bastante significativo e bastante conturbado na região oeste de Santa Catarina, porque existem interpretações das mais diversas em relação aos motivos, né, aos participantes desse conflito. O que sabemos, no entanto, é que houve um massacre muito grande da população cabocla, né, que se envolveu e que lutou por terras, por mais direitos, pela expulsão da companhia da estrada de ferro que estava na região e pelo direito à posse da terra. Nesse conflito foi utilizado, né, as mais diversas estratégias, inclusive o uso do avião de guerra, que foi o primeiro da história da América Latina, né? Lembrando que estávamos em plena Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto lá na Europa se utilizava dessa ferramenta, a nossa região também teve, né, essa experiência mal sucedida, né, inclusive porque não foi eficiente, né, o avião não funcionou, mas houve uma tentativa em si de exterminar com a população através do uso de avião de guerra. A Guerra do Contestado vai ter um forte sentimento messiânico. E isso não era novidade, né? Se você pensar que todos os movimentos nativistas no Brasil tiveram esse aporte, né, e esse apelo messiânico,
E isso é da natureza da própria cultura das pessoas que ocupavam essas regiões. Porque pouco a Igreja Católica chegava nessas populações mais carentes e mais pobres, e essas pessoas se apegavam a sentimentos religiosos. E normalmente eram curandeiros, rezadores, né, que eram as referências religiosas para esses povos. E não vai ser diferente no Contestado. Aqui vai ter a figura do João Maria, os dois João Maria, depois o José Maria do Irani, né, que é o monge que tem mais presença assim, durante a guerra. E esses homens, além de eles serem, digamos, um aporte de esperança e de crença para esses sertanejos que aqui viviam, eles eram a referência também do ponto de vista até da guerra. O José Maria teve esse papel, né, de ser um guerrilheiro na primeira batalha aqui no Irani, né? E a guerra vai se desencadear muito fortemente com esse sentimento messiânico, principalmente os 2 primeiros anos da guerra. No auge da Revolução, as forças dos caboclos se agrupam e dão verdadeira demonstração de poder quando a estação de trem aqui de Calmon e a filial da Lamber são queimadas. Isso foi em 6 de setembro de 1914, em plena Guerra do Contestado. Ao longo de distintos períodos, a subsidiária norte-americana enfrentou diversas greves e movimentos populares deflagrados pela insatisfação da classe operária, escravizada por um código próprio de leis, comparando os domínios da indústria madeireira a um território norte-americano dentro do Brasil. Após 3 décadas de franca exploração florestal e domínio fundiário, em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, a empresa é estatizada pelo governo de Getúlio Vargas, tendo seu controle transferido ao Ministério da Guerra em 1952. Depois do período de guerras, a comercialização de terras e a expansão agrícola do oeste catarinense prosseguiu por décadas até 1940, atraindo milhares de colonos de descendência alemã, italiana, francesa, portuguesa, húngara, polonesa, ucraniana, árabe, austríaca e até mesmo japonesa. Terminado o conflito do Contestado, aí definida a questão de limites que envolvia o estado do Paraná e de Santa Catarina, iniciou no oeste de Santa Catarina um processo de ocupação e colonização das terras. Para isso, várias empresas colonizadoras tiveram autorização para fazer o mapeamento, né, o loteamento das terras por aqui, e fizeram a propaganda dessas terras no Rio Grande do Sul, nas chamadas colônias velhas, né, do Rio Grande do Sul, atraindo para cá vários descendentes de imigrantes europeus das mais variadas nacionalidades, né, italianos, alemães, poloneses, em especial na nossa região mesmo foram os italianos e os alemães. E isso hoje se percebe de uma forma muito característica, tanto na cultura local, pelo idioma, pelo sotaque, essa interferência que houve no linguajar do povo da região, assim como na arquitetura, na organização urbanística das cidades, se percebe a manifestação da presença europeia, né, tanto de italianos como de alemães, que foram os mais significativos por aqui. Em detrimento, né, do povo indígena que viveu aqui há milhares de anos anteriores, em detrimento da cultura cabocla e das suas formas de manifestação, se sobrepôs então a presença europeia na nossa região. O surgimento das ferrovias está associado a uma série de acontecimentos da Grécia Antiga que remonta a cerca de 600 anos, ainda antes do período cristão. Já na Alemanha do século XVI, existem relatos das minas de carvão em que eram utilizados transportes tracionados por animais sobre trilhos de madeira.
Tempos mais tarde, os trilhos foram substituídos por linhas metálicas, inspirando o surgimento da primeira locomotiva por propulsão a vapor em 1804. A inovação do engenheiro britânico Ruyter Trevithick foi aperfeiçoada e ganhou o mundo como alternativa para o transporte de cargas e de passageiros. A importância para os países, né, está relacionado justamente ao avanço econômico, né? As ferrovias, elas possibilitam o transporte de mercadorias em grande quantidade, elas facilitam o acesso. As ferrovias têm um custo mais baixo, né? Um custo menor, inclusive de manutenção. Durante muito tempo, né, as ferrovias foram eficientes em todos os locais por onde elas existiram. Na história do Brasil, a gente percebe que no período do ciclo do café, né, no auge da cafeicultura no Brasil, as ferrovias foram as maiores responsáveis pelo escoamento da produção, porque ela liga regiões mais longínquas possíveis aos portos. Né? Na nossa região em especial, foi um comércio de madeira, né? Em especial araucária, né? Para os frigoríficos aqui também foi muito importante, né? A nossa região tem uma característica de ser uma região de frigoríficos. O ano de 1830 ganha destaque pelo início da chamada Era das Ferrovias, marcada pela inauguração da primeira linha férrea de longa distância entre as cidades de Liverpool e Manchester, na Inglaterra. No Brasil colonial, a locomotiva do Progresso chegou a pleno vapor, com investimentos privados, em 1852, quando o engenheiro Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, constrói a primeira ferrovia brasileira. O pequeno trecho de pouco mais de 14 quilômetros entre a Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, e a cidade de Petrópolis, foi inaugurado no dia 30 de abril de 1854, por Dom Pedro II. O avanço marcado pelos trilhos seguiu seu curso normal com a construção de uma ferrovia ligando Recife ao São Francisco, em 1858. Outras 8 importantes ferrovias são concluídas e operacionalizadas até 1883, quando os trilhos finalmente chegam ao sul do país pelo trecho férreo ligando Paranaguá a Curitiba, litoral paranaense. No ano seguinte, uma estrada de ferro liga Porto Alegre a Novo Hamburgo, na região metropolitana do estado gaúcho. E, finalmente, em setembro de 1884, o trem percorre majestosamente os trilhos da Dona Teresa Cristina, no sul de Santa Catarina. As ferrovias dominaram a logística nacional, alcançando os mais distintos pontos do Brasil. Tanto que em 1919 o país já possuía 28.128 quilômetros de malha ferroviária. A maior expansão se concentrava no estado de São Paulo, que nesta fase somava 18 ferrovias. O país verde-amarelo atingiu o ápice ferroviário na década de 1950, chegando a 37 mil quilômetros de linhas férreas, presentes em 22 estados brasileiros. As ferrovias elas foram se expandindo, né? Foram se expandindo. Tanto a própria ferrovia do Contestado, ela criou um ramal que ia até o Porto de São Francisco, exatamente para escoar toda a produção da madeira, né? Que se processava na madeira Lumber, foi uma das grandes madeireiras da América Latina. E aí vai se desenvolvendo outras ferrovias, né? No Paraná, no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E a gente tem uma grande malha ferroviária até o início da década de 60, né?
Além dos traçados ferroviários de São Paulo e a ferrovia São Paulo-Rio Grande, outras ferrovias importantes que surgiram ao longo de distintos períodos ganharam destaque. As mais expressivas são a Estrada de Ferro Vitória-Minas, em 1903, a Ferrovia Madeira-Mamoré, em 1912, e a expansão no sul, com a ligação entre Mafra, Corupá, Rio Negro e São Francisco do Sul, que conectariam Curitiba aos portos de São Francisco e Paranaguá, já em 1917. A ligação entre Ourinhos e Londrina acontece em 1935, chegando a Apucarana em 1942. A ingerência administrativa levou a corrupção ao domínio do Império da Brasil Railway, que entrou em concordata ao longo da segunda década do século passado. Sem renovação, as concessões foram perdendo a validade. Em 1940, todo o patrimônio do sindicato Farqua foi assumido pelo governo federal por meio da rede de viação Paraná-Santa Catarina. Uma após outra, as ferrovias brasileiras foram incorporadas para a União, formando assim a 8ª maior rede ferroviária mundial, que, para ser operacionalizada, foi criada em 1957 a Rede Ferroviária Federal. O Sindicato Farquar era um conglomerado de empresas, né? Primeiro ele começa com essa construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, mas ele tinha a Lumber, madeireira, né? E a Lumber Colonization, que era colonizadora. Então ele era um complexo que ele integrava todo o processo de ocupação. Quer dizer, a grande colonização que vai ocorrer em todo o oeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná, ele é promovido pela Lumber Colonization, que outras empresas de menor porte, né? Aqui nas nossas regiões nós tínhamos a Sul Brasil, que pega muito a região do Rio do Peixe, né? A Moslas, aqui na região do Alto do Uruguai, a Brucelose mais para a região aí de Itá, Ceará, e a Bertazzi no oeste de Santa Catarina. Mas todas essas empresas se consorciavam a grande Lumber. Na década de 1960, o Brasil até parecia ter entrado nos trilhos. Tanto que as romantizadas locomotivas a vapor, conhecidas como Maria Fumaça, foram lentamente substituídas pelas máquinas a diesel. Símbolo de uma época de grandes transformações sociais e avanços industriais, a majestosa Ferrovia do Contestado por décadas reinou absoluta no vale. Mas o império glorioso dos caminhos de aço, com o passar do tempo, teve o brilho ofuscado pela logística rodoviária e o protagonismo dos caminhões. As ferrovias deixaram de ser utilizadas largamente, né, a partir do final do século passado, por dois motivos em especial. O primeiro, todo um processo de privatização, e o outro motivo que eu considero talvez mais significativo é o fato de que já no início do século XX, alguns governantes priorizaram as rodovias, né? Então, por exemplo, nós tivemos o presidente Washington Luiz, né, do final dos anos 1920, né? Ele já defendia a ideia de que governar é abrir estradas. Então, a partir daí, a gente vê um investimento maior do governo federal na abertura de estradas. O governo Getúlio Vargas também se dedicou à expansão da indústria automobilística, a vinda, né, de empresas automobilísticas, e que foi mais especificamente abraçada pelo governo JK, que foi efetivamente quem alavancou, né, a indústria automobilística no Brasil, investindo em construção de rodovias. Com a desaceleração do movimento ferroviário, o trem começou a perder posição no setor de transporte de cargas. O impacto gerou a queda no fluxo de trens na Ferrovia do Contestado, tanto que na década de 1970, o transporte de passageiros deixou de operar. O faturamento cada vez menor e a falta de investimentos levaram a Ferrovia do Contestado à recessão e decadência. Assim que foi indo, foram parando, as firmas foram saindo do lugar, foram trocando de lugar e foi ficando pouca gente.
O agonizante fim da estrada de ferro no Vale chegou definitivamente na última década do século passado. Em 1996, a malha ferroviária de jurisdição da 5ª Superintendência Regional do Paraná e Santa Catarina, a Rede Ferroviária Federal S.A., foi privatizada, passando ao domínio da empresa Ferrovia Sul Atlântico S.A., com a proposta de revitalização, o que não aconteceu. 2 anos mais tarde, em 1998, a Ferrovia Sul Atlântico S.A. se tornou a América Latina Logística S.A., ALL, a qual não demonstrou interesse econômico pelas operações do trecho, suspendendo o tráfego de trens com a desativação completa da Ferrovia do Contestado. O desmonte ferroviário nacional marcou o 7 de setembro de 1999, contrariando as comemorações da independência do Brasil. A Rede Ferroviária Federal, após 4 décadas de operação, foi privatizada e teve o fim das atividades decretado. A pequena centelha de esperança de ver o trem retornar com grandiosidade para o trilho do Contestado se apagou por inteiro em 2015, quando a América Latina Logística foi absorvida pela Rumo, resultado do processo de fusão entre as duas empresas. Na região do Vale do Rio do Peixe, da originária estação de Porto União da Vitória, fundada ainda antes da definição de limites entre o Paraná e Santa Catarina, até a estação Rio Uruguai, mais tarde a estação Volta Grande, a Ferrovia do Contestado chegou a ter 33 plataformas de embarque. Nesta comunidade rural, já na divisa com o Rio Grande do Sul, uma estação construída na primeira metade do século passado e que já não existe mais, representava o fim da linha para o trecho catarinense, ou quem sabe o começo para quem vinha do estado vizinho. A estação Volta Grande, que também é o nome da pequena vila, recebeu a denominação devido aos sinuosos contornos do rio. Importante entreposto de cargas, os mais antigos moradores locais contam que a estrutura que não estava prevista nos planos da ferrovia foi construída a pedido de um importante empresário político brasileiro, Atílio Fontana, o fundador de uma das marcas nacionais mais conhecidas mundialmente, a Sadia. O dono, enfim, da Sadia, ele tentou se colocar aqui na Vila de Uruguai, aqui na Redondeza. Não sei por que não deu. Aí ele foi se colocar numa região mais para o interior, porque aqui daí não é, aqui era Concórdia, era o interior. E só que para ir para São Paulo, essa mercadoria, para ser a exportação, ou assim, para a venda das mercadorias, o grande comprador era já São Paulo. Nessa época do ano 50, 60, era São Paulo o grande consumidor. E a única estrada para São Paulo era por aqui. Todos conhecemos a empresa Sadia, né, a sua marca, que ainda hoje já não é uma marca nacional, ela é uma marca mundial. E que teve origem aqui na cidade de Concórdia, mas na época da fundação do frigorífico, né, na década de 1930, o frigorífico, né, que na época ainda tinha outra denominação, né, era S.A. Indústria e Comércio Concórdia, era uma associação de investidores daqui do município, que mais tarde convidaram Atílio Fontana, que vivia em Joaçaba, né, e que trabalhava lá também nesse ramo. Convidaram então Atílio Fontana para assumir, né, o frigorífico. Atílio Fontana assumiu então em 1942 e nessa época era a época da Segunda Guerra Mundial, então os negócios da empresa já, né, ficaram um pouco fragilizados. Em 43 o Atílio Fontana assumiu o controle acionário da empresa, se tornando o principal sócio. E em 44, então, houve a mudança do nome para Sadia, né? S.A., Sociedade Anônima, e Dia, o final de Concórdia, né? Percebe-se que a importância dessa estação ferroviária, em especial, a Sadia chegou a colocar um entreposto comercial ali na região,
para negociar com todos os moradores dos arredores, colocou telefone, né, um posto telefônico na região para ter também um contato maior e informações sobre a região. Então, a empresa também se utilizava do hotel, né, que tinha dos hotéis, né, um hotel em Volta Grande, hotel em Alto Bela Vista, que foram construídos inclusive para beneficiar os investidores, os compradores, quando vinham para fazer os negócios aqui na região. O vilarejo rural que reluta em continuar existindo é guardião de um outro segredo que se esconde nas profundezas das águas: o Estreito do Uruguai. Uma formação em rocha descoberta pelo desbravador Augusto César em 1888. O Canal de Penedo, ou Estreitinho de Itararé, como ficou conhecido pelo Império, impressionou o grupo de desbravadores da época. O cânion, com cerca de 9 quilômetros de extensão, que originalmente chegava a mais de 1.000 metros de largura, em um determinado local se tornava tão estreito ao ponto de ter apenas 60 centímetros. A atração, que formava uma ponte natural entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, ganhou fama como o Passo da Formiga. A formação misteriosa foi submersa pelas águas com o enchimento do reservatório da usina hidrelétrica de Itá, no ano de 2000. Quem viu, viu. Quem não viu, não faz ideia. Porque a foto não diz. Não diz. Eu já visitei alguns lugares, poucos do nosso país aqui, mas contando, as pessoas não fazem ideia. Era uma beleza assim que se perdeu. O Estreito do Rio Uruguai, como era conhecido, né, por todos os moradores da região, foi um dos principais atrativos naturais da nossa região e que estava localizado ali entre Marcelino e Volta Grande. Foi, era uma formação natural rochosa, onde era possível atravessar de um lado ao outro com um simples passo, né? Por isso ele ganhou tamanha notoriedade e recebeu visitantes de vários lugares, né, do país, que vieram em busca, né, ou para conhecer esse local tão interessante. Infelizmente, hoje o local já não existe mais. Com a construção da hidrelétrica Itá, o Estreito do Rio Uruguai então ficou submerso, né, não sendo mais possível visualizá-lo. Realmente é uma grande perda para a região, mas foi necessário naquele momento, né, em função da construção da hidrelétrica. Continua no próximo episódio, com a saga do trem que avançou por entre os pinheirais da imensa floresta, anunciando o progresso, mas partiu deixando saudades e lembranças ao longo das antigas vilas ferroviárias. As memórias do comboio de Getúlio Vargas e a travessia do presidente norte-americano Theodore Roosevelt pelo interior catarinense. Imagens eternizadas pela arte do fotógrafo Claro Gustavo Johnson. A paixão pelo universo dos trilhos e as profissões do passado, na emocionante trajetória humana pela linha da memória. Música